Olá, pessoal. Esse vídeo destina-se a esclarecer alguns pontos relativos à apresentação de vocês do plano de aula que vocês devem gravar e apresentar e da aula também que será ministrada, certo? Então, os primeiros pontos a serem esclarecidos. Primeiro, o grupo deverá apresentar uma aula referente ao tema assinalado no quadro. Esse quadro vocês já possuem, então esse ponto já foi vencido. A aula deverá ser adaptada ao respectivo ano escolar. Então, se o seu conteúdo refere-se ao primeiro ano, você irá adaptar a linguagem e tudo mais para alunos desse ano respectivo e com a faixa etária respectiva a esse ano, bem como segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto ano, ensino fundamental ou educação infantil. Então, tenham muito cuidado nesse aspecto. O que é obrigatório? Quais são os itens obrigatórios nesse trabalho? Primeiro item obrigatório, o quadro do plano de aula. O quadro do plano de aula será apresentado no próximo slide, tá? Segundo ponto, exposição teórica do conteúdo. Exposição teórica é a aula propriamente, a aula que vocês darão com relação ao tópico de estudo que cada grupo ficou responsável por apresentar. Então, em ciências, higiene, por exemplo, você dará uma aula sobre higiene com todos os elementos obrigatórios. Terceiro ponto, atividade prática, um brinquedo, um jogo ou uma brincadeira. Isso é obrigatório, tá? A aula deve possuir algum momento lúdico, seja ao longo da aula ou no momento específico, mas precisa conter um brinquedo a ser utilizado, um jogo aplicado ou uma brincadeira realizada. Inclusive, isso deve constar no quadro do plano de aula. E, por fim, a postagem do link da aula no grupo do WhatsApp. Então, vocês gravam o vídeo, publicam no YouTube, na plataforma, e o link desse vídeo é enviado no grupo da turma, no nosso grupo da aula de segunda-feira, para que os colegas tenham acesso. Aproveito para adverti-los a respeito da necessidade de curtir e comentar, cada colega da turma, o vídeo que os colegas postarem, certo? Então, em cada aula que o vídeo for postado, os demais devem interagir por meio das curtidas e dos comentários. Esse também é um elemento avaliativo. Então, partindo de forma bem sintética, forma bem resumida para o plano de aula. É um plano de aula simples, mas com os elementos necessários para que vocês tenham o norteamento da aula, tá bom? Então, primeiro o conteúdo. Eu estou fazendo uso aqui de um plano, de um grupo que já confeccionou o plano, só ajustei algumas coisas para que fique mais claro para vocês e vocês podem utilizá-lo como base. Então, primeiro ponto, o conteúdo. O conteúdo é o que vocês receberam, que está no cronograma. No caso aí, corpo humano, seres vivos, plantas e animais, as partes do corpo humano, os 5 sentidos, diversidade, saúde, higiene, as partes das plantas, etc. Então, vocês colocarão o conteúdo a ser trabalhado nessa aula, ok? Segundo ponto, as habilidades de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Pessoal, nós estamos em ano de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que já estava prevista lá na Constituição. Então, isso aqui para vocês é o beabá, tá bom? Tem que conhecer a base. Professora, eu devo dominar tudo que está na base? Obviamente não. Isso aí somente com anos de experiência vocês conseguirão manusear com um pouco mais de habilidade a base, tá? Mas o conhecimento a respeito dela, da estrutura dela, vocês devem saber. Então, aqui nós temos as habilidades, os colegas já colocaram aí, colocaram 3, no caso, a primeira, localizar, nomear e representar graficamente. A segunda, discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo. A terceira, comparar características físicas entre os colegas e aí tem a descrição de cada um. Então, vocês vão lá na base, o colega já publicou no grupo, mas não é difícil encontrar, Base Nacional Comum Curricular. No Google, vocês conseguem baixá-la em PDF. Os objetivos. Alguns planos que eu recebi estão com os objetivos desajustados. Todo objetivo de aula, de trabalho científico, de projeto de ensino, de projeto de aprendizagem, o que quer que seja, ele deve começar com o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo, de forma bem simples, é aquele terminado em AR, ER e R. Então, o primeiro objetivo, compreender a representação gráfica. Meu objetivo com os alunos nessa aula é que eles compreendam a representação gráfica, tá bom? Por isso que o meu objetivo aí é compreender a representação gráfica. Segundo objetivo, sensibilizar os alunos a respeito de higiene pessoal. E eu aproveito para alertá-los a respeito do objetivo conscientizar.
tá bom? Conscientizar não se utiliza. Por quê? Porque você não tem o poder de entrar fisicamente no cérebro do seu aluno e torná-lo consciente. Você pode promover ações que levem a ele a essa tomada de consciência. Então, o que você pode fazer é sensibilizá-lo, ok? As suas ações serem voltadas à sensibilização. Então, estão aí alguns exemplos. Existem uma série de exemplos de planos de aula que vocês podem utilizar, encontrar nas plataformas que tratam de temas de educação. O desenvolvimento. Eu dividi aí 4 momentos. Vocês dividirão em quantos momentos vocês acharem necessários. Primeiro momento, aula expositiva com uso de slides. E aí, você coloca a descrição de como será essa exposição, quais são os elementos que serão tratados aí, tá? Você pode colocar 20 slides com figuras ou fica a critério de vocês. Segundo momento, construção do corpo humano. Essa construção do corpo humano vai ser com papel 40, e como aí é só exemplo, tá? É só para que vocês consigam se situar. Nesse caso aí, é aquela velha atividade em que o professor coloca o papel 40 no chão, o coleguinha deita, os outros vão marcar ao redor o formato do corpo e ali vão identificar. E aí, a depender do ano escolar, o nível, o avanço do conteúdo estará adaptado. Se, no caso de ciências, né, eu posso trabalhar a perspectiva do corpo humano com aprofundamentos diferentes, tá bom? Lembrando que a base, ela é espiral. Terceiro momento, jogo de quebra-cabeça. Então, esse jogo de quebra-cabeça ele pode ser construído em sala ou o professor pode levar esse jogo de quebra-cabeça e aí dependerá da aula, dependerá da escola, do professor, etc. E momento 4, uma atividade no caderno para avaliar se o conteúdo ministrado foi assimilado. A avaliação. Primeiro mecanismo, a própria observação da participação dos alunos nas ações desenvolvidas. Então, aula expositiva, se os alunos participaram, se nas perguntas que foram realizadas, né, as indagações, eles conseguiram respondê-las, demonstrando que compreenderam, que assimilaram. Segundo ponto, resolução dos problemas propostos, dos questionamentos. E terceiro, a assimilação dos conteúdos nos exercícios. No caso aí eu coloquei a atividade no caderno e a correção será o instrumento para identificar se os conteúdos foram assimilados. Como recursos, colegas colocaram data show, cartolinas, giz de cera, lápis de cor, fita gomada e uma série de outros. Tudo que for utilizado em aula precisa constar nesses recursos, tá bom?